Os Piratas Rocks, o bando que causou um terror no mundo. Pra você ter uma noção, 3 Yonkous vieram desse bando. Seria esse o bando mais poderoso da história de One Piece. E pra você ter uma noção, para parar o líder desse bando foi preciso a união de Garp e Roger. Por isso eu vou te apresentar todos os membros dos Piratas Rocks e dar algumas informações importantes e adicionais sobre cada um, inclusive os poderes deles. Bora conhecer o bando dos Rocks e o líder que causou o incidente de God Valley. Silver Axe. No momento em que Sengoku conta a história do incidente de God Valley, ele acaba falando alguns nomes dos destemidos piratas que compunham o bando dos Rocks. Quando ele fala isso, ele cita alguns nomes, e entre eles está a figura de Silver Axe, um pirata cujo passado permanece envolto de um mistério, mas que conquistou respeito e admiração sobre sua época, ou seja, era alguém poderoso. Como seu nome sugere, Silver Axe, ou Machado Prateado, é um personagem enigmático. Com tamanha reputação, a gente imagina que ele tem uma destreza enorme em combate. E especula-se que ele era especializado no manuseio de machados, habilidade que lhe conferia uma aura temível em batalha. Além disso, ele pode ter possuído uma fruta do diabo, uma Akuma no Mi que lhe conferia o poder de materializar um de seus braços em machado de aço, assim partindo pessoas ao meio. Essa suposição reforça a noção de sua formidável força e capacidade de combate. E olha só, o fato de Silver Axe ser mencionado pelo almirante de frota Sengoku, ao lado de nomes ilustres como os Rocks e Newgate, é uma clara evidência da sua relevância e poder. A lembrança de seu nome em meio a essas figuras lendárias é um testemunho de seu impacto durante a sua era da pirataria. A história de Silver Axe continua em um mistério, não sabemos muito sobre ele, mas o seu legado como um grande pirata na era da pirataria que ele viveu, permanece vivo nas narrativas dos tempos passados e na história. E quem sabe no futuro saberemos mais desse pirata lendário, Capitão John. Assim como os outros dois mencionados por Sengoku, John foi um dos principais membros da temida tripulação de Rocks. Após a separação dos piratas, John trilhou seu próprio caminho como capitão pirata, com sua própria tripulação. Ele se tornou conhecido por sua habilidade em acumular uma imensa quantidade de tesouros ao longo das suas aventuras. No entanto, uma reviravolta sombria marcou sua história. John descobriu um tesouro incrível, algo tão valioso que poderia mudar o destino de qualquer pessoa. Contudo, movido pela sua ganância e egoísmo, ele optou por não compartilhar essa riqueza com seus companheiros de tripulação. Essa decisão traiçoeira provou ser a sua ruína, pois acabou por despertar a ira e traição de seus próprios homens. John foi assassinado sem piedade pelos seus próprios tripulantes, uma trágica consequência da sua avareza. É interessante ressaltar que esse misterioso tesouro de John despertou o interesse de Bug, que ainda busca esse grande tesouro de John. Essa relíquia, envolta em mistério, é um objeto de desejo de muitos. Curiosamente, mais tarde durante os eventos do arco de Thriller Bark, somos apresentados a uma cena sombria, o cadáver de John sendo reanimado por Moria. Embora não tenha sido muitos momentos de destaque na vida dele, o fato de seu corpo sem vida ter sido trazido de volta à vida por Moria desperta inúmeras perguntas e teorias. O que exatamente está por trás dessa ressurreição macabra? Quais segredos obscuros cercam a história de John? A história de John é um lembrete sombrio de consequências da ganância e da traição. Sua decisão egoísta custou-lhe a vida, enquanto seu tesouro continua a provocar a ambição de aventureiros destemidos. Os eventos misteriosos que envolvem sua morte e ressurreição, seu cadáver, são um lembrete de que muitos segredos ainda devem ser revelados em toda a história riquíssima que é One Piece. E lembrando que John era um poderoso combatente, carregando e lutando com 2 espadas. Miss Buckingham Stussy. Ela se autoproclama amante de Edward Newgate, o Barba Branca. E podemos presumir isso, já que ela navegou ao seu lado na época dos Piratas Rocks. Atualmente, ela é apenas uma senhora que vive a vida usando os incríveis poderes do filho dela, Edward Weevil. Recentemente foi mostrado que também foi usada pela Mads, onde Vegapunk e os demais cientistas usaram seu corpo para fazer um clone perfeito. Em Egghead vimos que ela possui um clone da sua versão mais jovem, e parece que o clone é bem poderoso. Ela foi capaz de derrotar Kako e Rob Lute ao mesmo tempo.
Ela tem a habilidade de gerar asas de morcego em suas costas e pode sugar o sangue das pessoas mordendo sua pele, semelhante mesmo a um vampiro. Stussy pode incapacitar rapidamente as pessoas cujo sangue ela suga, deixando suas vítimas inconscientes. Até o momento em que esse vídeo está sendo postado, nós não sabemos se esse é um poder exclusivo do clone ou se ele vem por meio de uma fruta da própria Miss Buckingham, o Choco. Outro membro da tripulação que, assim como o Silver Axe, não recebeu destaque na obra é o Choco, também conhecido como Wang Shi. Os poderes de Ochoco são um completo mistério, não sabemos nada sobre ele. No entanto, foi nos informado que os membros dos Piratas Rocks eram tão cruéis que chegavam a matar uns aos outros a bordo do próprio navio. Ou seja, eles caíam na porradaria entre eles. Olha só que bando complicado. Com base nisso, podemos supor que ele era um pirata extremamente talentoso, simplesmente por ter sobrevivido entre esses piratas desprezíveis. Além disso, quando Sengoku menciona os nomes de Ochoco e Silver Axe, os capitães presentes ficam surpresos pelo fato de existirem tantos membros em um único navio pirata. Membros de renome que provavelmente possuem tanto poder. Será que realmente eram fortes? E será que vamos ver mais dos poderes deles? E da história também? Seria legal dar um flashback contando a história desse bando cruel. Não precisa ser nada aprofundado, mas pelo menos alguns poderes, algumas lutas seria interessante de saber. Chique, conhecido como o Leão Dourado, e ou aquele que não é brega, é chique. Piadinha de tiozão, né? Mas bora lá. Não temos informações sobre o quão forte ele era durante o período em que navegou ao lado de Shibeki. No entanto, seu destaque veio depois de deixar o bando dos Rocks. Chique fundou sua própria tripulação, conhecida como os Piratas do Leão Dourado. Ao lado de seus companheiros, ele alcançou várias conquistas, como rivalizar com Roger e enfrentar Sengoku e Garp ao mesmo tempo. No final da batalha contra os marinheiros, Chique foi derrotado e enviado para o nível 6 de Impel Down. No entanto, nem mesmo a prisão de Magalhães foi capaz de conter o poderoso Leão Dourado, já que ele conseguiu escapar pouco tempo depois de ser preso, graças aos poderes da sua Akuma no Mi. Com a fruta da Fuma Fuma no Mi, Chique tem a habilidade de levitar não apenas a si mesmo, mas também objetos como mesas, espadas e até mesmo construções enormes, como um navio de guerra. Big Mom. Vamos falar agora da mulher mais forte do mundo, Charlotte Lilin. Desde criança, Lin já demonstrava uma força física sobre-humana. Seus poderes eram tão notáveis que mesmo quando era apenas uma criança, Madre Carmel afirmou que ela tinha potencial para se tornar uma almirante de frota. Interessante notar que nessa época Lin ainda não possuía sua Akuma no Mi, mas mesmo assim Madre Carmel enxergava todo o potencial dessa jovem garota. Além da sua força física sobre-humana, Big Mom também comeu uma Akuma no Mi, a Soro Soro no Mi, a fruta da alma. Os poderes dessa fruta permitem que ela retire a expectativa de vida de uma pessoa e a transfira para si mesma ou para algum objeto, como fez com Pedro roubando 50 anos da sua expectativa de vida. No entanto, é importante ressaltar que essa técnica só funciona em pessoas que têm medo dela. Em relação ao seu nível de poder, quando ainda fazia parte da tripulação dos Rocks, é muito provável que ela estivesse em seu ápice. Mesmo sendo uma mulher idosa e desgastada, Big Mom é capaz de resistir a golpes mortais, como recebeu na luta contra Kid e Law. Agora, se ela possui toda essa força e resistência física, mesmo sendo idosa, imagina o quão poderosa ela era quando jovem, durante os tempos dos Rocks. Podemos presumir que ela tivesse em seu auge de poder de luta nesse período. Vale mencionar que Lin se juntou aos Rocks cerca de 40 anos antes do início de One Piece e era um dos membros mais fortes da tripulação. Ela já nasceu como um monstro, evidenciado pelo fato de ter destruído completamente uma vila em Elbaf aos 5 anos de idade. E lembrando que Elbaf é a Ilha dos Gigantes. Aí, curiosamente, Charlotte Lin já era mãe nessa época que participava dos Rocks, e muitos dos seus filhos já haviam nascido. Nos anos seguintes, Lin se tornou mais forte a ponto de se tornar Yonkou e fundar seu próprio país, Kaido.
Na época que participou da tripulação dos Rocks, Kaido não estava em seu auge, estava com seus 15 anos de idade. Mesmo com pouca idade, Kaido já aterrorizava os mares de One Piece. Quando era capturado pela marinha, ele sempre escapava e voltava à prisão apenas para comer de graça. Olha que doido, né? Apesar de ser um adolescente e ainda não possuir os poderes da sua Akuma no Mi, os feitos de Kaido eram tão notórios que até mesmo Barba Branca reconheceu seu poder e recomendou que ele se juntasse à tripulação de Rocks. Nessa época, Kaido estava longe de alcançar o auge de poder, pois só atingiu esse patamar depois de comer a Wu no Mi, uma Akuma no Mi entregue a ele pela Big Mom, logo após o incidente de God Valley. Com os poderes dessa fruta, Kaido é capaz de se transformar em um enorme dragão capaz de lançar rajadas de chamas pela boca. Além dessa forma de dragão, ele também pode ativar outras formas, como a de um dragão coberto por chamas e sua forma híbrida, onde mantém seu corpo normal, mas com escamas de dragão, criando uma armadura muito poderosa de escamas. Além de seus poderes com a Akuma no Mi, Kaido é um dos raros seres capazes de utilizar os 3 tipos de Haki. Todas essas habilidades fizeram com que ele fosse considerado a criatura mais forte do mundo. Kaido se juntou aos Piratas Rocks em um momento não especificado, provavelmente cerca de 40 anos antes dos eventos atuais de One Piece. Naquela época, Kaido era um aprendiz do navio dos Rocks e provavelmente um dos membros mais fracos da tripulação. Bom, não era tão fraco, mas não estava no top mais poderosos da tripulação. Após a separação dos Rocks, Kaido começou a reunir sua tripulação, atraindo membros poderosos ao demonstrar sua imensa força. Com o tempo, ele se tornou um dos 4 imperadores do mar e ganhou o título de a criatura mais forte do mundo, Barba Branca. Edward Newgate, conhecido como Barba Branca, era um dos membros mais fortes e icônicos dos Piratas Rocks. Desde jovem, Barba Branca já era um pirata formidável. Sua força física era impressionante e ele dominava plenamente os poderes da Gura Gura no Mi, que lhe permitiam criar tremores destrutivos capazes de abalar o mundo. Os Piratas Rocks reconheceram seu potencial e o aceitaram em sua tripulação. Barba Branca logo se tornou um membro proeminente, comandando uma divisão de destaque. Após a queda dos Piratas Rocks, Barba Branca formou sua própria tripulação, conhecida como os Piratas de Barba Branca. Com sua tripulação, ele navegou pelos mares e desafiou a Grand Line, tornando-se um dos 4 imperadores dos mares, junto com Kaido, Big Mom e Shanks. Barba Branca era temido e respeitado por sua imensa força e habilidade destrutiva. Seus poderosos socos eram capazes de dividir montanhas e criar rachaduras no próprio céu. Ele era conhecido como o homem mais forte do mundo e era considerado uma lenda viva pelos piratas e marinheiros. No entanto, o verdadeiro poder de Barba Branca ia além da sua força física. Ele era um líder carismático e um protetor incansável da sua tripulação, e quem considerava sua família. Sua presença imponente e sua vontade indomável inspiravam seus seguidores a lutar até o fim. Mesmo em sua idade avançada, Barba Branca continuou a desafiar o status quo e lutar contra a marinha. Ele envolveu na Guerra dos Melhores para proteger o seu filho, o Ace, e desencadeou uma demonstração de poder que abalou o mundo. No final, Barba Branca foi derrotado, mas seu legado e espírito continuam vivos até hoje. Barba Branca possuía a Gura Gura no Mi, a fruta do tremor, uma fruta capaz de criar terremotos e abalos sísmicos, dita ser a fruta com a capacidade de destruir o mundo. Rocks D. Shebeck. Sem sombra de dúvidas, Rocks D. Shebeck foi um dos piratas mais poderosos e temidos de toda a história de One Piece. Desde a fundação da sua tripulação, Rocks tinha um objetivo claro em mente: tornar-se o rei do mundo. Bem audaz o cara. Embora o significado exato dessa ambição ainda seja desconhecido, especula-se que ele almejava tomar o lugar daquele que estava sentado no trono vazio, Imu-sama. Apesar de não termos informações detalhadas sobre os poderes de Rocks, no capítulo 958 é revelado que ele empunhava uma espada durante seu confronto épico com Roger, o que evidencia suas habilidades de combate com espadas. Uma prova irrefutável do poder de Rocks é sua inclusão na silhueta dos piratas mais formidáveis que Kaido já enfrentou, conforme mostrado no capítulo 1001. Entre esses piratas, Rocks estava presente,
solidificando seu lugar entre os mais fortes da história. Outro indício de seu poderio é a declaração de Sengoku, que o considerou o rival mais formidável que Roger já teve, superando até mesmo a força de Barba Branca. Embora não possamos informar detalhadamente sobre o confronto no incidente de God Valley, é possível presumir que Rox lutou de igual para igual com Garp e Roger simultaneamente. Apesar de seus feitos monstruosos durante sua carreira como pirata, o nome de Rox foi apagado da história pelo governo mundial, deixando-o praticamente esquecido pelo mundo em geral. No entanto, mesmo tendo caído no esquecimento para a maioria das pessoas, Rox e sua tripulação permanecem como a mais temida e poderosa da época. Rox de Shibek, o capitão dessa formidável tripulação, era um pirata extremamente perigoso e seu poder era avassalador, ao ponto de que, no incidente de God Valley, Garp e Roger tiveram que deixar as suas diferenças de lado para bater de frente com apenas Shibek. Ou seja, o cara bateu de frente com duas das pessoas mais poderosas que já existiram no mundo de One Piece. Agora quero sua sincera opinião. Shibek era mais forte que o Roger? Quero ver sua opinião nos comentários. Já aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações. O canal Sessão Anime é um canal focado em One Piece, então se você quer as melhores informações desse anime, já ativa as notificações para não perder nada e ficar por dentro desse mundo repleto de informações que é o One Piece. Na tela tem 2 vídeos interessantes, clica neles que você não vai se arrepender. Tô te esperando no próximo vídeo.